Eu vou pensar um desses temas da vida que está no nosso cotidiano e que dificilmente nós paramos para elaborar o que pensamos sobre ele, né? Os conceitos em torno desse tema. E eu me refiro à pessoa que pede, P-E-D-E, pede. E é preciso esclarecer, já de início, que há basicamente dois tipos de pessoas que pedem. Primeiro, é aquele que, diante do sufoco, não encontra uma outra alternativa senão pedir. Já o segundo é aquele que pede, mas pede muito. Por onde passa, ele pede. É o verdadeiro pidão. Você conhece alguém ou já se deparou com pessoas assim? E existe até uma piada antiga que você deve saber sobre isso. Diz que o sujeito ele era extremamente pidão e tudo que ele via, ele pedia. A pessoa estava ali, às vezes, chupando um picolé, ele pedia um pedaço. Comendo um pedaço de doce, ele então pegava e pedia um pedaço de doce. E uma dessas vezes aí, o sujeito que estava diante dele retirou um colírio do bolso e, e o cara já foi logo pensando, não é possível que ele vai pedir. E aí ele colocou o colírio no olho e o pidão então perguntou, o que é isso? Ele falou, rapaz, isso aqui é colírio. Aí ele falou assim, dá uma pingadinha aqui. Então, eu vejo que quem vive pedindo está suscetível a enfrentar uma sequência de humilhações e consequências sociais, emocionais e práticas. E eu diria que essas pessoas, em primeiro lugar, eu digo que acabam, por conta de pedir, recebendo o clichê, o rótulo negativo de mão esticada. Segundo, tem a sua reputação abalada. E quem vive pedindo dinheiro ou favores acaba por favorecer aquela pecha de uma reputação negativa sobre si. Terceiro, não é levado a sério. As pessoas próximas começam a duvidar, a colocar em xeque sua credibilidade e até a sua integridade. E aqui eles acabam pedindo a mesma coisa para várias pessoas. Eu, por exemplo, conheci um missionário que pediu para a igreja que ele estava trabalhando pagar as prestações de um carro zero popular que ele comprou. Mas depois ele pediu para outras pessoas ligadas à igreja. E logo a farsa foi, foi descoberta e isso ficou muito mal. Quarto lugar, essas pessoas contribuem para que as portas se fechem. Uma pessoa que é abordada uma, duas, três vezes acaba não mais ajudando. E pessoas que passam a vida pedindo acabam contribuindo para que a fonte uma hora se feche e para sempre, né? Quinto, essas pessoas afastam as outras dela. O pedinte, quanto mais, ele acaba por ser uma espécie assim de persona não grata, torna-se inconveniente. As pessoas se afastam temendo serem abordadas. Amigos, familiares e colegas começam a se afastar porque ninguém gosta de sentir que tornou-se apenas uma fonte de recursos. Então o pedinte ele vira aquele contato que quando liga todo mundo já sussurra. Atende não, é ele. Vai logo pedir algo. Então, pedir constantemente pode ser um sinal de que a pessoa não desenvolveu autonomia ou habilidades para resolver os seus próprios problemas. E eu vejo que essa pessoa é uma espécie assim de repelente, afasta todo mundo dela. Sexto,
São pessoas que ficam na mão quando de fato precisam. A pessoa que estabelece a vida sobre a base da pedição acaba por se acomodar. Um dia, quando precisar de fato e de verdade para algo irremediável, estará com o filme queimado. Né? Para a geração que não sabe o que é filme queimado, aquele rolinho de filme, quando você tirava da câmera, ele queimava. Então, essa pessoa vai ficar no vazio. E quando realmente precisar de ajuda, os outros já estarão enfadados, cansados e vão pensar, pô, de novo? Pô, resolve isso sozinho. Então todos já estarão desgastados. Pessoas assim têm pouca capacidade de aprendizado e é preciso dar a elas um chacoalhão, um não bem firme. Eu sei que muitos nem assim mudam a postura, porque tornaram-se sem noção e chamar de cara de pau é muito pouco. A tentativa é que uma situação em que ninguém venha a forçar a pessoa a se virar sozinha. E é apenas o que pode ser um empurrão na direção da mudança quando você diz não. Mas nem tudo é tão simples. Eu sei que algumas pessoas pedem por necessidade real, às vezes crises financeiras, emergências, e isso é diferente de quem faz do pedido um estilo de vida. O problema é que quando vira hábito, porque aí o pedinte acaba se sabotando, afastando aliados e ficando refém da boa vontade alheia. Fica não só dependente, mas codependente. Eu tenho uma postura sobre isso e você não precisa seguir, porque eu vejo que isso é uma coisa muito pessoal. Ela é completamente minha. Provérbios 22:7, ele reflete essa ideia. Ele diz que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A expressão aquele que pede emprestado se torna escravo é um provérbio que alerta para a importância da gente tomar decisões financeiras prudentes. A mensagem é que a dívida pode criar uma situação de dependência e submissão ao, ao credor. Agora, se só pedir emprestado já nos torna escravos, imagina pedir de graça. Eu tenho razões, inclusive, culturais também, né? Eu fui ensinado a não pedir e nem pegar nada de ninguém. Meu pai, ele tinha um lado muito radical sobre esse tema, sobre isso. Então, se vocês não quiserem, por favor, não sigam o meu exemplo, por favor. E eu, lembrando aqui, em um passado não muito distante, eu só almoçava porque eu sabia que, diante do meu caixa, não dava para comer 2 vezes por dia, até porque eu comia fora. E eu resisto e resisti e resisto a não pedir. Eu sinto que eu não fico à vontade com aquela pessoa que eu peço. E eu ainda carrego experiências não muito boas em relação a isso. Eu me lembro que quando eu liderava uma instituição religiosa, eu pedia alguma coisa que a comunidade precisava. E eu percebi depois de um tempo que mesmo assim alguns agiam como se eu tivesse pedido para mim, elas tivessem dado para mim. Olha, eu ajudei vocês, falando para mim. Olha, eu ajudei o Alcimar, além ainda de ouvir de terceiros que alguns que me ajudaram ficavam comentando com pessoas próximas a mim. E isso é extremamente constrangedor, pelo menos para mim. Para mim isso é horrível. Realmente, estou sendo sincero, eu fico mal de verdade. Por isso, às vezes eu passo aperto. Evito quanto eu posso para não pedir. Mas como é que eu faço? Aí também você não precisa me acompanhar nessa decisão. Até porque, para mim, é uma questão de fé, da minha relação com Deus.
Eu creio que o maná vem dele e ele usa pessoas bondosas, sensíveis, generosas, que sentem e ele usa essas pessoas. Minha experiência é que eu até passo aperto, mas eu nunca passei necessidade na minha vida. Então, eu preocupo demais com a minha reputação. E aqui, alguns pensamentos, algumas coisas relacionadas à questão do pedir. Pense sobre isso, faça aí uma resolução bacana acerca para que você tenha uma postura, né, padrão, uma postura que é baseada de fato em princípios e, em, e em valores. E se eu disse para você que em alguns aspectos não me seguir, né, agora eu peço para que nesse canal me siga. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Diante de cada vídeo, coloque o seu like, faça um comentário. Vamos gerar aqui um debate em torno do assunto. Eu sei que esse é um tema que eu já vinha pensando já durante mais de uma semana e hoje eu parei para refletir com vocês aqui. Então siga o canal. Um forte abraço, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.